Levítico capítulo 5. Será, pois, que sendo culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Versículo 5. Havia uma necessidade urgente em ensinar aos filhos de Israel a triste condição de que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2. Os sacrifícios, a intercessão dos sacerdotes e a manifestação da glória de Deus deveriam ser para os pecadores a revelação do Messias, o script do plano da salvação. Cada tipo de sacrifício tinha sempre o objetivo final de salvar do pecado. Os pecados, ainda que fossem ocultos, precisavam ser confessados diante do Senhor e expiados com sacrifício. Eram as ofertas pela culpa e pelo pecado. Na segunda parte do capítulo, encontramos o sacrifício pelo sacrilégio ou prejuízo quanto às coisas sagradas do Senhor. Se houvesse qualquer tipo de dano às coisas do santuário, mesmo que sem a intenção de cometê-lo, era necessário o sacrifício e a restituição de quinta parte do valor envolvido. Transgredir os mandamentos do Senhor, ainda que não o soubesse, recebeu um grau ainda maior de culpa, constituindo iniquidade. Esta oferta revela a importância que o Senhor dá aos seus mandamentos, em não eximir ninguém que os transgredissem. Foi pelas nossas transgressões que Cristo morreu em nosso lugar. Seus mandamentos constituem a lei régia do universo e serão a base legal no dia do juízo. Tiago capítulo 2, versículo 12. Em todos estes casos, há a conclusão indiscutível do desejo de Deus em estender o seu perdão à humanidade. Mas há também claros recados de que nem a ignorância e nem o que é oculto exime o pecador de ir em busca do perdão. Na caminhada cristã, o humano precisa cooperar com o divino. Não eram as ofertas em si que operavam a remissão do pecador, mas a sua intenção ao ofertá-las. Existe hoje uma necessidade absurda por divulgação da imagem. As redes sociais estão cheias de aparência, enquanto a realidade da maioria absoluta grita por socorro. Por outro lado, parece que essas mesmas redes sociais se transformaram em uma espécie de ferramenta de justiceiros, onde vulgo-cristãos julgam que atirar os pecados de outros no ventilador os torna melhores do que eles. Não é diante das pessoas que devemos aparecer, mas diante do altar do Senhor, oferecendo-lhe nosso coração, a fim de que não seja o eu exaltado, e sim Cristo que nele habita. Uma das funções das ofertas era a confissão de pecados. A verdade precisava ser dita diante do Onisciente. Isto não significava que o pecador tinha de confessar diante de todos os seus pecados, e sim diante de Deus e do sacerdote oficiante. Mas todas as vezes em que um filho de Israel carregava sua oferta a caminho do tabernáculo, ele precisava atravessar parte do acampamento até chegar lá. Somos todos pecadores e carecemos da graça de Deus. A mesma atitude que o Senhor esperava de Israel, Ele espera de nós hoje. Que quando vermos nossos irmãos indo ao Senhor em busca de perdão, possamos nos compadecer e cooperar com o Espírito Santo no processo de resgate. No que estiver ao nosso alcance, encaminhemos o errante aos pés do Salvador. Mesmo sem essa intenção, os algozes da mulher adúltera a levaram ao melhor lugar do mundo. Enquanto seu pecado era divulgado nas redes sociais de Israel, Jesus manteve o silêncio e escreveu, em lugar em que facilmente seriam apagados, os pecados de seus acusadores. Ali, ela não encontrou palavras condenatórias,
mas o perdão de um Deus que a amava incondicionalmente. Pode ser que você esteja passando por situação semelhante. Pode ser que você não tenha encontrado braços que lhe amparem, mas dedos que lhe acusam. Saiba que ainda assim há um Deus que está bem perto de você, que as pedras que lhe ameaçam a vida não têm mais poder do que a rocha da vida eterna que agora te diz: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. João capítulo 8, versículo 11. Se você aceitar, Jesus lhe dará uma nova vida com Ele. Vigiemos e oremos. Bom dia, alvos do amor de Deus em Cristo Jesus. Rosana Garcia Barros.